Fala galera, boa tarde, boa noite, espero aí que vocês estejam bem, tenham assistido aí as aulas das últimas semanas, né? Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre software, sobre a questão da análise e projeto em cima de software, conversamos um pouquinho e já definimos o conceito da engenharia de software e aí a gente finalizou trabalhando aí com as questões de éticas envolvidas aí nessa nossa grande área voltada aí para especificação, análise, projeto, o desenvolvimento, testes e implantação de sistemas. Hoje, a nossa ideia então é conversar sobre um modelo que é chamado aí de Capability Maturity Model ou CMM, e nós já vamos definir processos de desenvolvimento de software. Então a gente está na nossa terceira aula do curso e a gente vai encerrar essa aula exatamente no ponto em que para a próxima semana iremos apresentar aí os principais processos de desenvolvimento de software na abordagem tradicional, né? Bom, então o sumário da aula de hoje tem uma pequena motivação, a gente vai conversar sobre esse modelo de maturidade, de capabilidade. A gente vai ver, vai estudar, né, cada um dos níveis que existem, né, dentro desse modelo. Vamos entender o que são esses níveis, né, como que a gente classifica. A gente vai ver a questão de gerência dentro, dentro dos processos, né, para cada um dos níveis em si. As grandes áreas que existem no modelo e finalmente a gente vai definir processos. Então eu acredito que essa aula é uma aula um pouco mais rápida, mas é muito importante. E para nos contextualizar, né, para nos fazer pensar, vamos supor que a gente tem aí 1 milhão de dinheiro, não sei que moeda a nós. E a gente está aí no poder, né, num comitê da nossa empresa, da nossa software house, em que a gente poderia investir esse dinheiro. De que forma que vocês investiriam essa grana? Em treinamento das pessoas? A gente poderia comprar máquinas de última geração, né, para dar um ambiente de trabalho adequado. A gente poderia contratar funcionários, né, que tenha habilidades que a gente ainda não tem dentro da nossa software house. Acho que a gente poderia, inclusive, distribuir essa grana dentro dessas questões, ou talvez vocês já poderiam ter pensado alguma outra, né, oportunidade de investimento. Então a gente tem um problema nas mãos para resolver. Para tentar nos ajudar a decidir sobre esse investimento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOD, ele fez uma pesquisa, né, não, na verdade ele identificou que quase 90% dos projetos falham. Vocês saberiam dizer o porquê que esses projetos falham? E aqui eu acho que vale a discussão do que significa falhar, né? Porque o falhar, o sucesso é o quê? O projeto de software ele foi entregue dentro do prazo, sem estourar o orçamento e com todos os requisitos que a empresa tinha solicitado. Isso é o sucesso. Projetos falhar pode ser que a gente entregou todos os requisitos, mas precisou de mais recurso ou precisou de mais tempo. Ou simplesmente que o projeto não foi entregue, né? A gente finalizou, a gente cancelou aquele projeto. Então a característica da falha aqui são esses dois cenários que a gente está conversando. Por que vocês acham que projetos falham? Eles também não sabiam, né? E nessa dúvida deles, eles usaram aí o apoio de uma das universidades mais bambambãs nessas pesquisas em grandes escalas, que é Carnegie Mellon. E como resultado dessa pesquisa, depois de algum tempo, a pesquisa, né, a universidade falou que os projetos falham por uma questão de gerência inadequada. E aqui vale destacar que gerência inadequada não é a culpa do gestor do projeto, não é a culpa do gerente do projeto, não é a culpa daquela pessoa que está tomando conta do projeto. Quando eles falaram que é uma gerência inadequada, isso teria a ver com a ausência de processos que auxiliam no controle das atividades daquela empresa. Então,
90% dos projetos falham porque as empresas fazem as coisas de uma maneira não muito organizada. Não tem processos bem definidos para estabelecer ali as suas etapas. E aí, nesse momento, aconteceu o surgimento, então, do modelo CMM, que é o Capability Maturity Model, que ele é um modelo que auxilia as empresas a identificar os seus processos e a classificar as empresas quanto à aplicação daqueles processos no seu dia a dia. Então, o CMM, ele é o nível, ele classifica níveis de maturidade de uma empresa de desenvolvimento de software para falar, olha, essa empresa ela tem processos que conseguem ser repetitíveis para desenvolvimento web, essa empresa já consegue medir a qualidade do software que está sendo desenvolvido. Então, cada empresa, dependendo da forma como utiliza os seus processos, elas podem ser classificadas aí de 1 a 5. Então, esse modelo ele surgiu exatamente por conta dessa questão que foi identificada pelo Departamento de Defesa americano, e depois dessa pesquisa, eles acharam que valeria a pena, então, criar uma espécie de um guia que falaria, olha, você estaria no nível 1, no 2, no 3, no 4, no 5, falando da maturidade daquela empresa em usar processos de desenvolvimento. E aí, de certa forma, o guia ajuda a empresa a melhorar, porque ela vai falar de que forma que a empresa vai subir de nível dentro aí dessa escala do CMM. Então, essa história que eu estou contando para vocês aconteceu lá em 1984, o ano que eu nasci, em que foi criado aí o Software Engineering Institute, que é o instituto aí que começou a estudar as melhores práticas de engenharia de software. E aí começou então a esse desenvolvimento da estrutura de maturidade de processos que ajudariam as empresas a se organizar melhor do ponto de vista da aplicação desses processos. Então, como eu comentei, esse esforço ele foi em resposta a essa solicitação do governo federal para avaliar aí a capabilidade do software das empresas que estão sendo desenvolvidas. Então, em 1991, a gente teve aí a liberação da versão 1.1 do CMM, que hoje já está na sua versão 2, né? Tiveram outras versões famosas, a 1.2, a 1.3, e hoje a gente já está na versão 2. Então, conversando sobre aí o modelo de maturidade e capabilidade. Então, a proposta desse modelo, que é ser baseado então, em experimentos práticos de engenharia de software. Então, a gente não vai ficar só na teoria, a gente vai avaliar a aplicação de processos com base na prática, porque é o estado da prática que nos resulta algo que, olha, está sendo viável ou não está sendo viável. E aí, de certa forma, a gente consegue atender, então, às necessidades daqueles que querem realizar melhorias nos seus processos e avaliar como estão os seus processos. Então, o modelo ele é um guia documentado que estaria disponível para qualquer um, e aí as empresas sofrem essa avaliação por esse instituto. Então, tem uma empresa que avalia, olha, a empresa do tio Breno quer ser avaliada e ter um nível CMM. Beleza, você tem alguns pré-requisitos, mas aí você solicita para o instituto, tem toda uma questão de recursos envolvidos nesse processo, e aí vão vir avaliadores, né, para verificar, e a gente tem que ir comprovando até a gente ter um determinado nível. Quando a gente alcança um determinado nível, por exemplo, eu falei que é do nível 1 até o 5, vamos supor que eu estou no nível 2, eu tenho um período que eu continuo sendo avaliado e falando que eu estou no nível 2, até o término daquele período eu posso solicitar uma nova avaliação para verificar se eu vou permanecer no 2, se eu subiria para o 3 ou para o 4, que é bem difícil ter esse salto, mas teria aí uma avaliação que a gente poderia tentar comprovar, ou se eu simplesmente perderia o meu nível de maturidade pelo CMM. Né? Então é dessa forma que funciona esse modelo aí, do ponto de vista focado, é claro, aí no desenvolvimento de software. A gente está na disciplina de engenharia de software. É caro, né? É um processo caro. Você comprovar processos dentro de uma empresa é bem complicado. Né? Geralmente, esse modelo, né, ele surgiu porque a gente tinha empresas, e a gente ainda tem empresas imaturas.
para pensar nas empresas que talvez vocês trabalham, se essas características de empresas imaturas não fazem parte da nossa vida. Ó, quando o trabalho ele é feito ali num regime de emergência, a gente está tentando apagar incêndio. Deu um bug, arruma. Ah, mas tem que arrumar agora. Ah, nossa, tem um novo requisito. Não tem um cronograma para o desenvolvimento daquele novo requisito. A gente já tem que colocar, implantar, e aí muitas vezes a gente não testa, que provoca outro bug, ou seja, regime de emergência. Quando os prazos e custos não são cumpridos, né? A gente começa a ter um problema aí de cronograma e de recurso envolvido nos nossos projetos. Quando o planejamento não é realista, né? Muitas vezes a gente até tem um certo planejamento, mas por não levar todas as variáveis em consideração, a gente acaba não cumprindo aquele planejamento. Quando não está claro como que as equipes dentro lá, como as pessoas, né, os papéis, os perfis dentro daquela equipe têm que se conversar, como é essa conversa, quais são as ferramentas que são utilizadas. Então os processos daquela empresa não são bem definidos. Geralmente os projetos de empresas imaturas são pressionados pelo prazo. Ou seja, o prazo está chegando, a gente começa a receber aquela pressão externa do nosso cliente, dos nossos stakeholders, e isso daí com toda certeza vai sacrificar a qualidade e as funcionalidades ali do nosso projeto que a gente está desenvolvendo. Mas quer dizer que essas empresas não têm sucesso? Tem, mas geralmente o sucesso depende dos especialistas, os gurus, né? Os heróis. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê nas empresas ali, geralmente empresas ainda que estão em fase de crescimento, empresas menores, que a gente fala assim, não sei se vocês conseguem identificar, puxa vida, se fulano de tal sair da empresa, lascou. Porque toda a regra de negócio está na cabeça daquela pessoa. E pelo fato de estar na cabeça daquela pessoa faz funcionar, mas mostra que aquela empresa não tem processos bem definidos. Então a gente pode perceber aí que é claro que a gente tem sucesso nessas empresas, mas geralmente a gente depende ali de um grupo de pessoas que coloca a empresa nas costas e começa a trabalhar, né? E muitas vezes também as novas tecnologias que vão surgindo aí no mercado acaba aparecendo como soluções milagrosas, o que pode até provocar um problema, porque geralmente novas tecnologias a gente não tem aí um fórum de discussões, um conjunto de treinamentos que nos habilite a tirar o melhor proveito daquela tecnologia. E em muitos casos a gente pode até trazer um problema quando a gente escolhe uma nova tecnologia que não é madura, vamos colocar assim. Então, essas empresas imaturas, a gente pode fazer uma metáfora que seria um time de várzea, né? Trazendo aí para o futebol. Não tem coordenação, em que uns correm desordenadamente e os outros apenas observam. Só que a gente pode produzir bons produtos, dependendo aí de jogadores excepcionais, porém com resultados imprevisíveis e custos fora de controle. Então, eu acho que fica bem claro, nesse momento, que o CMM, esse modelo, ele veio exatamente para ajudar empresas que talvez tenham algumas dessas características a começar a se habilitar, a crescer, a ter maturidade. Então, o primeiro nível do CMM talvez seja esse nível das empresas imaturas, esse cenário caótico. Talvez não, esse cenário caótico. Então, antes de apresentar os níveis aí do CMM, eu acho que é muito importante ficar claro para nós o que significa esses processos de desenvolvimento, e eu estou falando de processo de desenvolvimento de software, tá, gente? Então é muito importante a gente observar que existem três tripés, um tripé, né, 3 elementos que são fundamentais para a gente. As pessoas envolvidas dentro de uma software house, que tem que estar bem treinadas, tem que estar motivadas, seja financeiramente, seja com treinamento, seja com um bom ambiente, seja o reconhecimento, não importa. Essas pessoas têm que estar habilitadas ali e conhecer as regras do jogo, as etapas, tem que ter um conjunto de procedimentos e de métodos que nos auxiliem nas nossas rotinas diárias ali de desenvolvimento, independente do papel que a gente conversou na última aula, que a gente segue, a gente sabe qual é o fluxo das informações. Além disso, tem que existir um conjunto de ferramentas ou equipamentos que nos auxiliem
ali no nosso dia a dia e numa entrega que talvez visa aí uma produtividade dos nossos serviços. Então, a conversa entre esses três elementos, a forma como isso acontece é o nosso processo. Então, o nosso processo tem que exatamente definir esse tripé dentro das software houses. Então, todos os componentes do tripé são importantes. Se por acaso a gente der ênfase apenas nas pessoas e nas ferramentas, isso aqui pode ser muito bom, talvez ali no início, né, a curto prazo, mas com certeza vai saturar, porque a gente não pode deixar de lado os métodos têm que acompanhar a evolução dos outros dois tripés, e a gente poderia fazer esse tipo de análise para os outros casos. Aqui, o termo case, só ressaltando, são as ferramentas de engenharia de software apoiada por computador, tá? Que é Computer Aided Software Engineering. Então, são essas ferramentas que a gente usa ali dentro da software house. Tá? Então, a evolução da empresa está diretamente relacionada com o equilíbrio que existe aí na evolução desses três componentes. Então, a nossa premissa tem que ser que bons processos produzem bons produtos. Bom, dito isso, o CMM, então, o que ele é? Vou formalizar aqui nesse slide o conceito do CMM. Então, ele fornece a qualquer empresa, a qualquer software house, a qualquer empresa que envolva aí com a questão da construção de sistemas de software, um guia que vai falar para eles como obter controle de seus processos para desenvolver e manter o sistema que está sendo desenvolvido. E também tem que auxiliar nesse guia a como aquela empresa evolui na direção de ter uma cultura de engenharia de software visando aí a excelência na sua gestão. Então, o CMM, ele não só avalia, mas ele fala, beleza, para você evoluir, você precisa cumprir algumas etapas. É dessa forma que funciona o CMM. Então, eu costumo dizer, em todas as aulas de engenharia de software, que a galera geralmente confunde e acha assim, o CMM, então, ele é um processo de desenvolvimento de software. Não é um processo de desenvolvimento de software. Se eu fizesse uma prova com vocês, essa seria talvez uma das perguntas da prova. CMM é um processo de desenvolvimento de software? Justifique. Não, não é. Um processo de desenvolvimento de software é quando a gente cria aquelas etapas que relaciona esses três elementos, que cria o tripé, pessoas, procedimentos e métodos e ferramentas. CMM avalia o nível de maturidade em que as empresas aplicam os seus processos de desenvolvimento. E, além disso, fornece um guia para auxiliar essas empresas a evoluir, visando ter uma excelência na sua gestão e na sua aplicação ali na cultura da engenharia de software. Então, não é, beleza? Dito isso, esses aqui são 5 níveis, a gente vai discutir rapidamente cada um deles, não é o objetivo nosso na engenharia de software a gente detalhar o CMM. O CMM ele é um relatório gigantesco, tem uma definição de várias áreas dentro dos níveis, como que as empresas conseguem cumprir, quais são as metas para ser cumpridas em cada um dos níveis. Nós não estamos aqui para ser especialistas, então está aqui um link inclusive do CMM Institute. Aqui na verdade esse link, esse PERS aqui, eu vou mostrar para vocês, ele mostra as empresas que já são avaliadas, qual que é o nível de cada uma das empresas. Mas se vocês entrarem no link principal, lá vai ter todo o detalhamento. Então, quanto à maturidade, fazendo uma discussão inicial aqui, então aquele nível mais caótico, a gente estaria aqui no nível 1, toda empresa a gente pode colocar como está no nível 1, então nível 1 nem é classificação, vamos colocar. A partir do momento que a empresa começa a ter um processo disciplinado, que consegue ser repetitivo dentro de um mesmo cenário de desenvolvimento, por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de software web, para web, voltada ao web. Então, sempre ela segue o mesmo processo para aquele desenvolvimento web. Então, ela poderia ser classificada dentro do nível repetitivo ou nível 2. A partir do momento em que a empresa ela tem processos tanto administrativos quanto de desenvolvimento de software independente da área que ela está atuando, não é só para web, é para qualquer software. Então, a gente tem um padrão, nós temos um processo consistente. A gente fala que aquela empresa poderia ser classificada aí no nível de processo definido, ou nível 3.
A partir do momento que a gente consegue medir qualidade das nossas entregas, né? Entreguei um produto, consegui ver pontos de melhoria ao término daquela entrega, a gente começa a ter um predict, né? A gente consegue ser previsível em algumas questões. A gente fala que aquela empresa passou, pode ser classificada então aí num nível 4, que é o nível gerenciado. O processo passa a ser previsível. E o último nível, eu costumo brincar que é o nível Super Saiyajin, que é o nível aí que a gente chama de em otimização ou melhoria contínua, que é enquanto a gente está aplicando então os nossos processos dentro de um desenvolvimento, a gente consegue identificar processos que podem ser unificados, processos que a gente pode deixar de lado porque ele não está agregando valor. Então a gente vai melhorando continuamente a nossa vida. Então aí essa empresa ela pode ser classificada no nível 5. É claro que é muito difícil, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira aqui sempre. Quantas empresas vocês acreditam que hoje está no Brasil pensando em desenvolvimento de software no nível 5? Vocês conseguem pensar nisso? Olha lá, antes da gente ver o hoje, eu quero mostrar para vocês um relatório que eu encontrei de 2011. Infelizmente, eu não encontrei nada mais novo. Talvez até deixe aí como um trabalho de casa para ver se vocês conseguem identificar. Mas mostrando o relatório aqui, ó. Então é um relatório aí da Maturity Report da SEI, tá vendo? Aquele instituto. Antes de falar do Brasil, vamos fazer uma análise no mundo há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, isso aqui mudou muito, tá? Depois vocês vão ter oportunidade de entrar no link. Eu vou mostrar rapidamente algumas coisas aqui. Mas a gente pode ver algumas tendências, né? A gente pode ver que o top 10 países aí que tinha uma avaliação CMM no mundo, a gente tinha a China disparado, Estados Unidos bem grandão, Índia, Japão. Então a gente percebe aí a Ásia desde lá de trás se preocupando muito com a questão de processos, os Estados Unidos também. Pode ver que aparece a Coreia e o Brasil também está aqui, ó. Naquela época o Brasil tinha 178 empresas. Na hora que a gente avalia aqui, ó, nível 5, lá em 2011, o Brasil tinha 13 empresas nível 5. Podemos notar os Estados Unidos aqui com 159, a Índia com 215, então a Índia aí com um nível bem maior, né, que os Estados Unidos. Mas mantemos aí, podemos identificar aí a questão da China, né, do Japão, né, ou seja, a Ásia ainda tendo uma boa avaliação quanto aos seus processos. Por continente, estão disparado a Ásia, a quantidade de avaliações CMM, independente do nível. Então, podemos observar que aqui na América do Sul, a gente tinha, né, naquela época 400 empresas sendo avaliadas. A gente acabou de ver que o Brasil tinha 178. Então, quase metade das empresas da América do Sul eram brasileiras naquela época. Aqui a questão do tamanho da organização, né? Eu acho que esse estudo ele é legal porque mostra que empresas grandes têm uma dificuldade maior de ter avaliações. Então, vamos olhar aqui, ó. 23% das empresas, elas eram de 25 a 50 pessoas. 21% de 50 a 100 pessoas. 17% de 100 a 200 pessoas. 13% de 200 a 500 pessoas. 7% acima de 500 pessoas. Então, e aqui 18% de 1 a 25. Então a gente pode ver que a avaliação ela acaba sendo tendo uma dificuldade maior para aquela empresa conforme o tamanho da empresa. Isso é muito natural, né? Porque é um eixo. Lembra do nosso tripé? No tripé, o eixo lá das pessoas, ela interfere na questão do processo. Aqui a gente vê um histórico desde 2002 até 2010, né, que é o relatório de 2011. Então as empresas teve um aumento aí na sua preocupação de ser avaliadas. Então eu acho esse relatório muito legal para mostrar a situação lá atrás. Pensando só no Brasil, eu tenho aqui peguei de um blog de 2014.
a informação que o cara já fez um filtro pra gente, lá em 2014, eu queria ter esse status quo de 2014, tá? Que a gente pode ver que o Brasil já perdeu, então, depois de 3, 4 anos ali, 5 empresas no nível 5. Então, lá em 2014, o Brasil está com 8 empresas nível 5. Então, a gente pode perceber que é difícil, inclusive, se manter no nível, né? E aqui, totalizando, o Brasil também perdeu bastante, está com 91 empresas. Isso aqui eu acho que tem a ver principalmente aí com o custo de se manter a certificação, né? E também a dificuldade de manter um controle nos seus processos. E agora, indo aqui para o site da empresa, lá do CMM Instituto, vamos colocar aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o site. Deixa eu atualizar só para garantir que ele está funcionando. Então está atualizado. Então vamos ver no Brasil. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Vamos ver aqui no Brasil quantas empresas hoje a gente tem aqui com CMM. A gente pode notar então que a gente está com 47 empresas. Então hoje nós já caímos em relação a 2014 para metade pelo menos, né? Quantas empresas será que hoje está no nível 5? Então vamos mudar aqui para o nível 5. Vou aplicar. Então, apenas 4 empresas. Olha, vamos olhar as empresas. A Basis Tecnologia de Informação, que a avaliação dela, inclusive, está expirada, olha lá. Eles devem ter em processo, finalizando um novo processo de avaliação. Aí a gente tem aqui a MI Montreal Informática, que foi avaliada em 2019 e vai até 2022. Temos a Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software, também aí vai até outubro de 2021. E temos a Vale Soluções, que vai até agosto. Então a gente pode perceber aí que existe então uma dificuldade das empresas se manter aí no nível alto. Vamos ver o nível 4. Quantas empresas tem? Nenhuma. Nível 3. 36 empresas estão no nível 3. Então depois vocês façam essa pesquisa para verificar, inclusive, se vocês conhecem alguma dessas empresas que vão aparecendo, né? Então eu estou trazendo aqui apenas como curiosidade para complementar a nossa aula, né? E a gente poder perceber essa dificuldade das empresas, então, terem um nível de maturidade. Foquei apenas no Brasil ali como um estudo, né, de caso para nós, né, que é o nosso interesse. Falando então um pouquinho sobre cada um dos níveis, então, o nível inicial, né, que são aquelas organizações caóticas, aquelas empresas imaturas, o processo de software, na verdade, ele é caracterizado então como ad hoc, ou até mesmo caótico. Ad hoc eu vou resolvendo ali conforme for acontecendo. Então existem poucos processos definidos e o sucesso então depende aí de esforços individuais ou heróicos. O nível 2, que é o repetitivo, a gente já pode classificar como organizações disciplinadas, em que processos administrativos básicos já estão estabelecidos e a gente consegue acompanhar 3 métricas, né, 3 recursos fundamentais, que é a questão do dinheiro, né, o custo, planejamento, conta cronograma e a entrega dos requisitos. Então a disciplina de processo está em repetir sucessos anteriores dentro de um grupo de projetos que são aplicações similares. Não? Como eu dei o exemplo lá atrás, por exemplo, empresas especializadas em desenvolver e-commerce, sistemas web, enfim. O nível 3 já é então o nível conhecido como definido e a gente pode caracterizar como sendo organizações padronizadas, que significa que os processos tanto administrativos quanto da engenharia de software já estão documentados, padronizados e integrados em um projeto de software padrão daquela empresa. Ou seja, a empresa utiliza aquele processo independente do software que está sendo desenvolvido. E a gente já consegue ter uma preocupação em dar manutenção, ou seja, depois da implantação daquele sistema. Percebam que até agora nós não falamos nada quanto à avaliação da qualidade do processo, né, métricas de qualidade do produto desenvolvido por aquele processo,
Então isso começa a aparecer no nível 4. Desculpa pela água aí, galera, mas a voz vai acabando, a gente tem que ir bebendo uma aguinha. Então o nível 4, conhecido aí como gerenciado, são as organizações previsíveis. Lembra da parada do predict? Então, já conseguimos coletar medidas quanto à qualidade do nosso processo e do produto desenvolvido por aquele processo. Então, tanto o processo de software quanto os produtos são quantitativamente compreendidos e controlados. Isso nos ajuda a quê? A estar sempre melhorando, estar prevendo o que está acontecendo. Então, por isso que a questão de gerenciamento, né, por isso o nível gerenciado, ele melhora muito em relação ao nível anterior, né? Diga de passagem, eu acabei não comentando, mas é claro que cada nível que a gente vai subindo aqui na escala da maturidade, a gente tem que manter todas as características dos níveis anteriores. E o último nível, o Super Saiyajin, o nível otimizado, que são as organizações com melhorias contínuas. Então, melhorias estão sempre acontecendo no processo em questão, utilizando aquelas medidas tanto de quantitativos quanto de qualidade do processo e do produto. E isso daí a gente consegue ir aplicando novas ideias, novas tecnologias ao longo do ciclo de vida e desenvolvimento daquele produto, né? Então, imaginem que a gente está numa empresa que a gente vai identificando gargalos, pontos de melhoria dentro dos nossos processos para entregar um produto, e antes mesmo de entregar aquele produto, a gente vai melhorando aquelas características. Bom, então esses são os 5 níveis de maturidade do CMM. E aqui, eu gosto muito dessa Big Picture, né? E a gente vai discutir cada uma delas, né, bem rapidamente. Mas essa figura, eu tirei ela de uma tradução do relatório do CMM, em que ela apresenta aí a visibilidade da gerência dentro dos processos de software para cada um dos níveis. Então, o primeiro nível aqui embaixo e o último nível aqui em cima. Vamos discutir cada uma delas e a gente consegue entender a Big Picture depois. Então, aqui a gente tem uma comparação. Aqui podemos perceber que as entradas, né, para produzir um produto, que é a nossa saída. E aqui dentro são os processos, a interação dos processos, as medidas de qualidade. Então a gente percebe aqui que o nível 1 não temos nada, né? É aquela questão do ser caótico. Então o nível 1 é uma caixa preta para a gente. O resultado ele sempre acaba saindo, mas com prazos e custos geralmente fora do controle. Esse para o nível inicial. Qualquer empresa faz assim, pelo menos assim, né? O nível 2 a gente já consegue ser repetitível, ou seja, a gente consegue ter ações corretivas ao término de cada uma das entregas. Então temos pontos de verificação em cada uma das fases para entregar o nosso produto final. Isso é ser repetitível. Já no nível 3, que é o nível definido, a gente pode perceber que a cada fase a gente consegue visualizar o que está acontecendo lá dentro. Os processos administrativos e de engenharia de software já se conversam. São processos bem definidos e aplicados a qualquer produto sendo desenvolvido. Então a gente percebe que existe uma visibilidade maior sobre como as coisas acontecem dentro de cada uma das fases. Isso para o nível definido. Nível 4 já é ótimo, percebemos que no Brasil não tem nenhuma, pelo menos agora em 2021. Em que então, que é um nível gerenciado, onde as práticas de medidas são institucionalizadas, né? A gente consegue ter pontos de verificação ao término de cada fase, mas também conseguimos medir, monitorar e controlar os processos, né? As etapas dentro de cada uma das fases. Lembra aquela questão de já ter qualidade sobre aquilo que está sendo desenvolvido e talvez melhorar num próximo ciclo? E por último, o nível otimizado, nível Super Saiyajin, nível 5, em que a gente tem uma evolução controlada do que está rolando ali dentro. Podemos perceber que a gente tinha 2 processos, notamos que essas 2 fases não eram mais necessárias, conseguimos agrupar, por exemplo, então eles deixaram de existir e agora a gente faz apenas assim. Sempre mantendo ali os pontos de verificação internos, né, dentro de cada fase, como também no final de cada processinho ali sendo aplicado. Então as fases completas podem ser substituídas, como a gente está ilustrando aqui nesse exemplo. Eu acho muito top essa figura. Então a gente consegue ver a evolução quanto à visibilidade da gerência dos nossos processos para cada um dos níveis. Fantástico.
Seguindo aqui, a gente tem uma outra figura, também retirada do relatório lá do CMM, que faz aí uma correlação da capabilidade do processo como indicado pelo seu nível. Ou seja, vou imaginar que a gente tem aqui dois eixos, né? A gente está querendo então avaliar o esforço, né? Quanto a recursos, seja de tempo, seja financeiro, para a entrega de um produto. Geralmente a gente prevê um prazo e aqui a gente está tentando representar quando a gente vai conseguir ter o esforço para entregar. Então podemos perceber que aqui no nível 1, o alvo do cronograma de custos são tipicamente estourados. A gente não conseguiu cumprir, a gente deveria ter cumprido o pico desse esforço, deveria estar dentro dessa essa retinha aqui, acho que é laranja, amarela talvez, deveria estar coincidindo com um pico do nosso esforço aqui. Já num nível definido, nível 2, a gente já pode perceber que a gente já se aproxima bem, já começa a ser realista. Mas esse realismo ainda a gente tem um deslocamento, né? A gente não consegue cumprir exatamente, e ele é realista só dentro daquele escopo do status quo, né? do know-how daquela empresa para o desenvolvimento daqueles sistemas dentro daquele contexto, né? Então, sistemas web. Na hora que a gente vai para o nível 3, a gente já tem aí processos que são definidos e a gente já consegue aí ter uma melhoria, a gente já se aproxima muito quanto ao esforço, né? Então a gente está cumprindo com tranquilidade, independente do contexto de desenvolvimento daquela empresa. Então é para qualquer produto que a gente está desenvolvendo. Aqui a gente já pode ver no nível 4 que a gente tem aquela questão de melhorar, né? Ter qualidade. Ele já é um nível gerenciado, então podemos perceber que a gente está tendo lucro, né? Tendo lucro quanto a tempo e esforço. É isso que está querendo dizer aqui. E por último, a gente pode perceber que a gente consegue ter entregas mais rápidas, olha só. Aqui, vamos pensar no tempo, entregas mais rápidas ou menos custosas. A gente pode perceber que aqui a gente está melhorando, está sempre se aproximando aqui mais de zero. E além disso, a gente tem um bom aproveitamento de todas essas questões para aquela entrega, por conta da nossa melhoria contínua daquela empresa. E finalmente, fechando a questão do CMM, eu não vou entrar, senão aqui seria uma outra aula gigantesca. Mas eu acho que é importante vocês terem em mente que para atingir cada um dos níveis, o CMM como guia, ele define algumas áreas chave que a empresa tem que cumprir quanto aos seus processos para atingir aquele nível. E diga-se de passagem, lá dentro do CMM, para cada uma dessas áreas, a gente tem as metas, de que forma que a gente consegue cumprir aquela área. Então aqui está existindo uma relação das áreas da engenharia de software para que aquela empresa seja do nível repetível, do nível definido, do nível gerenciado, otimizado. Então notem que para ser repetível a gente tem que ter uma gestão de requisitos, a gente tem que conseguir planejar o nosso projeto, a gente tem que conseguir ter uma supervisão de cada etapa, subcontratar e alocar equipes, ter uma garantia de qualidade do nosso produto quanto à conformidade de requisitos e bugs num nível aceitável e controlar a versão. E a gente vai, além de todos esses, o nível definido começa a agregar algumas questões e a mesma coisa para o gerenciado e otimizado. Eu convido vocês nesse momento a entrar então no relatório do CMM, eu vou deixar disponível junto com essa aula, para vocês verem o que significa cada uma dessas etapas e cada uma das metas que tem, né? Perdão? Então, finalmente, eu falei de CMM porque nós agora, como engenheiros de software, temos que ser capazes de definir processos dentro da software house que a gente vai estar trabalhando, ou pelo menos sugerir ali para os nossos supervisores, gestores. Só que deixar claro que processos eles ajudam, só que não são não é a silver bullet, né? Não é aquela bala de prata que vai matar qualquer um, né? Por quê? Porque se a gente não aplicar direito, a gente passou a ter um problema, né? Então ter processos é muito interessante desde que a gente já saiba aplicá-los. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar esses processos todos com foco
num primeiro momento, nos processos tradicionais, que é o codifica revendo, cascata, evolucionário, prototipagem evolutiva, espiral. A gente vai conversar um pouquinho do unificado, do orientado a modelos. E aí depois, mais para o segundo módulo do curso, a gente vai conversar sobre as metodologias ágeis, que também são processos, mudando aquela filosofia para agilidade. Então, só para deixar claro e a gente fechar a nossa aula, nos 2 últimos slides, um processo de desenvolvimento de software, na verdade. Então, ele é esse conjunto de atividades que é definido para transformar as necessidades dos nossos clientes em expectativas, convertendo e construindo um sistema de software com qualidade. E aí, a partir do momento que a gente aplica um processo que tem essas atividades muito bem definidas, quem faz o quê, a gente consegue ser avaliado por CMM e atingir pelo menos o nível 2 ali, né? Porque no nível 1 nós já estamos. Então, e ter um modelo, né, o modelo de processo de desenvolvimento, ele é uma referência. Esses modelos que já existem definem um monte de atividade, um monte de fase, um monte de artefato, né, que são pequenos produtos que a gente tem que estar entregando dentro do nosso desenvolvimento. Vai ficar mais claro a partir da semana que vem. Mas a gente não consegue, talvez, efetivamente fazer tudo para a nossa empresa. Então a gente tem que usar esses processos como referência. Se a gente for querer seguir a risca, a gente vai acabar criando um problema. Então a gente vai adaptando os processos que existem para a realidade da nossa empresa. E aí, dessa forma, a gente possibilita que exista uma avaliação da nossa maturidade quanto ao processo de desenvolvimento de software. E aí, passando, inclusive, imagina nós trabalhando numa empresa e aquela empresa poder falar assim, olha, cliente, trabalha comigo, eu sou nível 5 CMM. Porra, mas o que significa isso? Bom, para começar, só existem 4 empresas nível 5 no Brasil. Isso significa que só 4 empresas desenvolvem com a mais alta qualidade os seus sistemas de software. Talvez a gente cobre até um pouquinho mais caro, mas eu garanto a qualidade no final. E aí você consegue... Imagina a vantagem competitiva de uma empresa que tem uma avaliação CMM. Eu estou falando dos 5. A gente acabou de ver que o Brasil, agora em 2021, tem 45 mais ou menos, né? Não lembro exatamente. Pois então, imagina que você é uma dessas empresas que tem CMM, né? E notem então, agora fechando efetivamente, que o modelo, né, aplicar um processo, né, de desenvolvimento de software, que é um conjunto de boas práticas, a gente sempre visa a efetividade do processo, né, na sua aplicação no desenvolvimento. Essa efetividade, eu até trouxe uma discussão, vou deixar aqui como cola, mas eu quero trocar uma ideia para a gente fechar a aula, que ser efetivo na aplicação do processo quer dizer que a gente está querendo, nós estamos visando produtividade, a gente está visando tirar o melhor proveito sobre aquilo que nós estamos trabalhando. Perceba que nós não estamos falando de eficácia, nós não estamos falando que aplicar processo de desenvolvimento é eficaz. Porque ser eficaz é a característica de fazer aquilo que realmente o cliente quer. Mas garantir que a gente está fazendo o que o cliente quer, a gente depende das pessoas envolvidas, a gente depende do poder da análise, a gente depende do poder da conversa dentro daquela empresa para entregar. Então, ser eficaz tem uma variável externa, que são as pessoas. Então, independente de qualquer coisa, se a gente aplica processo, a gente sempre vai visar produtividade e desempenho. Mas a eficácia vai dar qualidade da gente conseguir manter um bom equilíbrio naquele tripé que a gente estava conversando até então. Né? Então, gente, é isso. A aula de hoje, ela traz um conceito novo, traz o conceito de que nós temos que ter processos de desenvolvimento nas nossas empresas e dependendo do nível, dependendo da qualidade com que a gente aplica esses processos, a gente pode ser avaliado pelo instituto, né, que vai classificar a gente com um nível de maturidade diferente, que varia aí de 2 a 5. Gente, espero que a aula tenha ficado clara. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mandem pergunta nos fóruns de discussão, ou a gente se encontra na próxima semana lá no nosso encontro semanal. Demorou, galera? Valeu, boa semana para vocês de estudo. Não deixem de fazer os nossos exercícios que eu vou soltar lá no portal. Beijão, valeu, tchau, tchau.